Começando agora mais um episódio do Henricast, o episódio para você que é advogado e quer enriquecer na advocacia. E hoje, aqui ao meu lado, Thiago Guilherme, meu rei, bem-vindo ao nosso podcast, obrigado pelo convite. Tiagão, para mim, ele é o rei do tributário. Eu vou contar para vocês hoje como foi a minha experiência com o Thiago. Como eu conheci o Thiago, como ele apareceu aqui do nada, que a gente virou brother e tudo mais. Enfim, Thiagão, bem-vindo primeiramente, viu? Tamo junto. Que isso, muito obrigado, Henrique, é um prazer estar aqui contigo, né? Escritório hoje em Goiânia, falando da área digital é referência, né? Pô, obrigadão, tamo eu junto. que sempre fui um fã, agora eu tô aqui sendo amigo, isso é bacana demais. Tamo junto, obrigadão, viu? Ó, Thiago, vamos contar pro pessoal, pra gente começar aqui o bate-papo, cara, como que eu te conheci. Turma, eu conheci o Thiago em uma entrevista, né? Ele tava atrás de alguém pro nosso comercial e tudo mais. E aí o Thiagão apareceu do nada ali com uma proposta mirabolante. Conta aí pro pessoal, como é que foi? Foi engraçado, né, de falar, porque foi uma entrevista que hoje nós nos tornamos pessoas próximas. Sim, sim. E trocando. Hoje a gente troca experiência, troca vários aspectos, né, do direito. Vim fazer uma entrevista no escritório, na parte comercial, e fui falar de uma coisa que não tinha nada a ver do que você estava procurando, né? Eu tava buscando alguém pra área médica, né? Justamente. Aí você me perguntou se tinha alguma experiência e eu falei que tinha experiência na área tributária. Aí deu um insight, né? Falou, peraí, vamos mexer aqui de novo? Cara, é assim, ó, no RA, o nosso bancário e o tributário, eu sempre tentei, né? Mas eu nunca dei muita energia pra isso, porque era uma área secundária, digamos assim. Sim. A gente rodou bastante, a gente conseguiu ter resultado na área bancária e na área tributária também, só que não era o foco do escritório. Aí quando você apareceu com aquela sua experiência em tributário, eu falei, cara, talvez seja uma oportunidade para que a gente possa desenvolver aqui dentro do RA o bancário junto com o tributário. Foi isso? Foi. Naquela primeira conversa ali, me lembro que tava você e uma sócia, né? A Grazi. Isso. Aí você tinha falado, nossa, eu não tava pensando nem no tributário, ele falou aqui, eu acho que tem uma ideia aqui. Show de bola, cara. Aí nós nos conhecemos ali, né? Só que aconteceu que não teve como eu vir, né? Que eu recebi uma proposta melhor. E aí, a partir daquele momento, nós começamos a trocar ideia, trocar experiência e estamos aqui hoje. Mas é bom a gente comentar sobre isso, cara, porque você falou assim, eu não vim porque eu tive uma proposta melhor. Isso é comum e quase sempre quando isso acontece é algo ruim. Mas o Thiago, ele fez um negócio muito diferente, que ele foi muito leal, né? Falou, cara, eu não vou porque eu vou virar sócio de um escritório. Falei, velho, não tem como eu competir também, né? Aí, se eu falar, não, você tem que vir pra cá. Aí, eu seria egoísta com você, né? Mas aí o Thiagão foi leal comigo e me ajudou bastante a conseguir montar o nosso tributário bancário ali, não foi? Mas o bacana, Henrique, é porque hoje nesse mundo nosso aí é um mundo tão desleal de pessoas que só quer ganhar vantagem. Sim, tem muitas. E o que eu achei bacana da sua parte foi que quando eu falei, o primeiro impacto seu foi de felicidade. Falou, pô, cara, eu fico feliz. Então, às vezes a gente acha que a pessoa tá ali querendo uma concorrência, mas na verdade você tava torcendo. Pô, fico feliz que você conseguiu algo melhor. E sim, naquele momento eu falei, não, então ali deve ter acabado o relacionamento por ali, cada um vai... Mas não, pelo contrário, ali que a gente começou a conversar, começou a trocar mensagem. Você me ajudou bastante, inclusive, também, né? Que isso, tá sendo recíproco, né? Porque eu também, quando eu tô com dúvida, eu mando mensagem, eu converso. E hoje eu faço parte da sua mentoria e isso tem sido algo muito bacana, porque eu tenho aprendido muito, né? Show. Eu passei de fã agora para aluno, então... E amigo também, pô. E amigo, então... Ó, sobre isso, cara, de a gente realmente prezar pela gratidão, pela lealdade. Você falou assim, né? Eu fiquei feliz realmente por você, porque se você teve diante de uma oportunidade não de ganhar mais um salário, não é isso. Você era sócio, como é que eu não fico feliz com isso? A gente teve há pouco tempo atrás uma moça que era parte do nosso time comercial e ela saiu. E quando ela falou que ela saiu, eu fiquei triste a princípio, né? Ela falou, cara, eu tô saindo porque o Érico Rocha me chamou para trabalhar. O Érico Rocha, pra quem não sabe, é um dos maiores players do mercado digital no Brasil inteiro. Acho que o maior, na verdade, né? E, cara, eu perdi pro Érico Rocha. Como é que não fica feliz com isso? E assim,
Obviamente, nós saímos com as portas abertas, a gente conversando tranquilamente. Isso é muito saudável, isso é muito bom em qualquer ambiente de empresas, não é verdade? Com certeza. Quando nós conversamos ali, o Henrique, doutor Henrique, eu me lembro, né? Vou até contar um pedacinho dessa experiência que eu já até tinha te conhecido há algum tempo atrás, porque eu já fiz em 2023, eu fiz uma entrevista. Aqui no escritório. No escritório também. E aí não deu certo naquele primeiro momento, que eu tinha até arrumado outro lugar, outro escritório. Mas ali eu já tinha visto a grandeza que era o escritório de advocacia Rodrigues e Aquino. Aí eu falei, pô, cara, aquilo ali é pra gente poder espelhar e aprender e trazer pra vida, né? Porque eu acho que a gente tem que absorver a parte boa de cada ser humano que passa na sua vida, você tem que absorver ali. E quando eu tive essa oportunidade de te conhecer, eu falei, cara, eu não posso ser sacana de simplesmente Fechar as portas, ir lá, né? ir lá e nunca mais atender ele, porque seria muito fácil, muito cômodo eu simplesmente virar as costas e não vim. E falar, não vou e sem dar motivo nenhum e tchau, só não vou. Justamente, era mais fácil, era a parte mais fácil, concorda? Sim. E naquele momento eu falei, não, eu não vou fazer isso porque isso não é minha índole, não é meu caráter. Eu vou conversar com ele, porque meu pai sempre falou que a verdade, ela dói uma vez só. A mentira você vai... Remoendo, né? Vai remoendo. Então, eu tô falando em questão de doer, mas é em questão assim, eu falei a verdade, falei o que estava acontecendo. Falei, se não gostar, paciência, mas pelo menos eu fui verdadeiro. Então é uma das coisas que eu prezo pra vida, é essa lealdade, né? Esse ser verdadeiro com o meu próximo é a melhor coisa do mundo. Show de bola. Ô, Jagão, agora vamos falar sobre o direito mesmo, né, velho? Eu te considero, até brinquei lá, né? O rei do tributário, o cara que manja tudo sobre como é que vende, como é que faz, pra onde que vai. Cara, como é que é? Como que essa área chegou na sua vida? Como é que você começou a atender clientes do tributário? Foi de forma gradativa? Foi de repente? Me conta um pouco sobre esse início seu nessa área. Falando das vendas aqui, o rei da venda é você, eu tô aprendendo. Como se diz, eu sou aluno da mentoria, eu sou só... E obrigado aí pelas palavras. Mas o tributário, ele entrou na minha vida desde a época da faculdade. Eu sempre me identifiquei muito, sempre gostei muito do tributário. E na época da faculdade não tava tão... Como é que eu vou te falar? Na época não era tão extrajudiciária, mas sempre aquela coisa judicial, aquela morosa, né? E aí eu fui trabalhar no escritório com o Dr. Osvan, que hoje a gente virou parceiro. E ele me deu a oportunidade de conhecer o tributário mais a fundo. Em 2017. Isso aconteceu. Aí eu me lembro que ele até parou, foi embora para Brasília, aí fechou o escritório em Goiânia. E aí eu meio que afastei e fui terminar a faculdade. Terminei a faculdade e me reencontrei com ele depois que eu peguei meu AB. E aí tive a oportunidade de voltar para o tributário. Então, hoje o tributário eu me identifico muito porque primeiro que a gente você se identifica com o que você sabe fazer, né? Sim. E aí eu aprendi a vender e eu acho que nada melhor do que você vender um produto que você sabe o que você está vendendo, né? Tem diferença, né? Faz toda a diferença. E aí quando eu aprendi a mexer com o tributário, a vender o tributário e fui entendendo mais, aí eu acho que ali eu criei a minha paixão da minha vida, né? No direito, que é o direito tributário. Aí sim, hoje você pensa em trocar de área, pensa em mudar para alguma outra área ou não? Assim, a gente... Hoje eu vou ser pai, né? A verdade, inclusive pai de trigêmeos. A gente vai chegar nesse ponto aí. Então, assim, eu amo o tributário. Porém, nós também no direito, a gente não pode ser engessado, né? Não. Então, acho que quando você está no direito, o direito ele é tão amplo. E se você for uma pessoa cabeça engessada, focada só naquilo ali, pode ser que você perca a oportunidade que vai passar na sua frente, que você vai ganhar muito dinheiro, vamos dizer assim. Eu acho que o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Isso. Porém, eu também nada me impede de eu pegar outras áreas do direito, de aprender e fazer e ganhar dinheiro e depois trabalhar com o tributário com amor, né? Vamos dizer assim. Mas, cara, vamos lá. Eu lembro que o que a gente realmente ficou encantado ali com a tua história, só para deixar dentro de um contexto, para quem está assistindo o nosso podcast,
Quando o Thiago ele veio falar comigo ali na entrevista, eu não estava buscando alguém para o tributário. Estava buscando alguém para o direito médico. Ele veio, apareceu ali comigo. Eu sempre pergunto as experiências, né, que o cara tem em venda. Ele falou, vendi muito, 1 ano e meio, né, de vendas em tributário. Aí me deu aquele start, né, pô, tem um bancário aqui, né, a gente tá precisando e tudo mais. Vamos chamar o Thiago. E o Thiago, ele se propôs, inclusive, a vir somente de comissão. Lembra? Não ia ter fixo. Aí eu falei, cara quer vir só de comissão, quer vir trabalhar, só comissionado, sempre. Porque não é comum esse comportamento. O pessoal tem medo, né? Tem aquela insegurança. Aí eu pensei comigo, velho, se ele tá propondo vir trabalhar comigo somente de comissão e não quer nem um fixo, é porque esse cara é bom. Porque ele realmente quer ganhar dinheiro. E depois eu descobri que além disso tinha um outro motivo. Que o Thiago vai ser pai de 3 gêmeos. 3 motivos. Ele tem 3 motivos, na verdade. Que ele vai ser pai de 3 gêmeos. Me conta essa história, cara. Como que é ser pai de 3 gêmeos, velho? Que maluquice é essa? Sim, voltando um pouco na parte da comissão. Demorei muito para ter essa virada de chave. Minha vida inteira foi cabeça de CLT, eu quero um fixo e me interessa. Quer a estabilidade, quero a estabilidade do fixo e é o que me interessa. Mas aí você vai entendendo a situação da sua vida. E aí foi onde eu decidi, falei, cara, eu preciso pular no oceano. Eu sou um homem que eu tenho muita fé em Deus. Eu creio muito em Deus, eu deixo que Deus conduza a minha vida. E eu fiz uma oração, conversei com a minha esposa, falei, amor, agora eu vou depender de Deus e vou fazer minha parte. Obviamente também porque não vou depender de Deus, mas a nossa parte tem que ser feita, né? Quer trabalhar, quer buscar conhecimento. E quando eu tive essa tomada de decisão, eu já sabia que eu ia ser pai de 3 gêmeos. Então, para muitos foi uma loucura. Pô, cara, você tá louco, você acabou de saber que você vai ser pai de 3 gêmeos. 3 mulheres ainda, imagina o gasto. Imagina os gastos, meu Deus do céu. E aí as pessoas falam, pô, você vai sair, você vai trabalhar de comissão, você vai... Não tem nada fixo, o que você vai fazer? Aí tem uma frase que tu acho que já viu aquele 50 Cent, o filme do Eminem? Sim, sim. Fica rico ou morra tentando. E aí eu falei pra minha esposa, amor, eu vou arriscar tudo que eu tenho, eu tô novo, eu preciso sair dessa cabeça de CLT, porque senão eu vou ter um salário fixo aí, vou ser um cara acomodado, porque a pessoa que ganha 10 mil e fala pra você que não tá acomodada ganhando 10 mil livros é mentira. Ela tá acomodada. É 10 mil. Ela pode ganhar 100 mil por mês. Vai chegar num ponto que ela vai acomodar, que ela vai ficar presa naquele mesmo salário todos os meses, né? Justamente. E aí eu falei, eu não quero isso pra minha vida. E aí, na nossa conversa, eu me lembro que você perguntou, como que é? Você tem fixo, comissão? Eu quero comissão. Eu não quero ter limite de ganhos. E por quê? Porque na comissão, é aquele detalhe, né, Henrique? Ou você vai... Na vida, todos nós somos vendedores. Sim. Ou você vende as suas horas para alguém, da CLT, ou você vai vender alguma coisa em que vai te deixar rico. E no direito, se você não tiver a cabeça de empreendedor, você vai trabalhar para alguém com salário aí de 2, 3 mil reais e ponto. Chegando até 5, no máximo até 10. E hoje o advogado que trabalha para outro ganhar 10, ele tá muito bem, né? Então, aí foi onde eu tomei essa decisão. Eu falei, cara, eu não quero mais ser limitado. Eu vou confiar em Deus, porque eu sou temente a Ele, eu sou um homem de Deus, e eu vou pular no oceano e eu creio que Ele vai me direcionar. E Deus vai direcionando mesmo, né? Porque a gente, igual... Pô, eu vou até puxar uma sardinha aqui agora, porque a gente conheceu um cara que tá na mídia, que tá dando certo e te deu uma oportunidade de aprender com ele... isso aí é que muitas pessoas querem, né? Então eu sou muito grato aonde eu estou aqui hoje conversando com você, porque você sempre foi uma fonte de inspiração, não só para mim, mas para muitos outros advogados jovens que recém-formados. Bom, cara, fico feliz. Por quê? Porque você tomou a decisão de ser empreendedor na advocacia. E isso não é fácil, não é para qualquer um. Não é fácil e a gente acumula tanto coisas boas como coisas ruins também, né? O preço de você se expor, de você levantar, de você fazer as coisas diferentes, isso é caro também. É algo que às vezes o pessoal que está de fora talvez não veja.
Mas a gente toma pedrada, a gente toma hater, a gente tem pessoas que não gostam da gente, que acham que não é assim. Enfim, gente que quer dar pitaco no negócio que eles nunca fizeram nada, entendeu? Mas, obviamente, quem está disposto a empreender, igual você falou, né? De não ser acomodado para sempre e empreender na advocacia, tem que estar também ciente que vai ter esse preço negativo, mas que compensa muito, cara. Que a conta fecha. A conta fecha. Mas assim, eu costumo falar que nada é na mágica, né? Tudo é um preço a ser pago, porque um pouco da história que eu conheço, que você começou na advocacia com um sócio, numa salinha alugada ali. Foi. Depois você foi... As coisas foram acontecendo, mas as pessoas, você acabou de falar, elas olham só o sucesso, né? Mas ela não... Tem aquele ditado do mundo, né? Só vê as pingas que eu bebo, os tomos que eu tomo, ninguém quer ver, tá? o povo não sabe o quanto que dói empreender, né? O quanto que dói ser grande. Eu tava vendo esses dias uma entrevista do Nelson Williams, se não me engano, não lembro quem que era. Era alguém com muito dinheiro, né? E falando que os problemas, eles continuam existindo, só que agora num tamanho muito maior. Então, quem acha que quem tem dinheiro não tem BO, cara, tem. E tem muito maior. Muito. Porque eu até brinco, né? Às vezes com os amigos assim. Cara, quando eu tava no começo da minha vida profissional e eu devia 20 mil reais, mas eu tava ali ganhando 30, era muito mais tranquilo a vida, porque, pô, eu tava devendo só 20 mil, do que você crescer bastante e passar a dever 10 vezes isso, cara, é bizarro. Só que as pessoas, elas às vezes não refletem sobre isso ou não estão prontas para assumir esse risco, né? Que é o risco de empreender. Quando você fala hoje da sua responsabilidade, você com certeza deve olhar e ver quantos colaboradores tem no seu escritório, né? Isso. Que você olha e fala, pô, se a coisa não der certo, quantas famílias estão dependendo, às vezes, do próprio escritório. E assim, escritório. Na verdade é o seguinte, se não der certo, eles têm que receber de todo jeito, entendeu? Se o mês fechar no negativo, eu tenho que me virar. E é a conta que às vezes ninguém faz, né? Pô, o cara tá empreendendo, se der ruim ele tem que arcar com esse risco daí. Só que, pô, só vê o que você tá vendo nos stories. É claro, a gente mostra só as coisas boas porque não faz sentido também mostrar pro povo a coisa ruim, né? Mas todo mundo tem que entender que empreender traz risco, só que é muito gratificante e é o único meio democrático de sair do zero, como eu saí, eu brinco do -1, na verdade, né? E chegar até ter sucesso na vida, ter um conforto, digamos assim. Mas muito disso, Henrique, é porque hoje em dia, essa geração, né? Até acho que da minha na nossa pra frente, elas querem terceirizar tudo, né? Inclusive o seu sucesso e a sua derrota. Então, esse mundo de vitimismo, onde a pessoa quer terceirizar o sucesso e a derrota, e muitas pessoas não sabem lidar com isso, tanto com o sucesso, tanto com a derrota, vou falar derrota, fracasso. Elas querem terceirizar o seu fracasso a alguém, Isso. elas querem terceirizar e o seu sucesso, elas querem que alguém faça por elas o que ela tem que fazer. E eu me lembro, até falando da mentoria, que quando eu fui entrar na sua mentoria, você me falou 3 tipos de aluno. O que compra e não faz, o que quer fazer do jeito dele e o que pega e faz, que dá o resultado. Exatamente. E aí eu falei, cara, isso é verdade. Então, assim, hoje, eu acho que a vida da pessoa fala mais do que palavras, né? Então, a gente olhar para sua vida, para o seu escritório, para o sucesso, realmente, a mentoria dá certo. Se seguir a risca, dá certo, cara. Entendeu? A gente tem bastante aluno, né? Graças a Deus, que aplicaram o método, tiveram resultado, chegaram em 30, 100. Ontem eu postei um aluno nosso lá, que ele tá fazendo 170 mil reais por mês no bancário. Olha só, no bancário. Então, o 30 mil ali, que a gente fala na mentoria, digamos assim, o piso, né? O piso salarial. Mas é claro que quando você empreende, você não tem limite nenhum. Mas falando sobre isso de mentoria, de área, cara, conta pra nós um pouco mais, como que é você atender empresário ali? É ruim, é bom, dá muito trabalho, dá muito dor de cabeça, tem pepino, tem desavença. Como é que é essa relação sua enquanto agora sócio, né, de um escritório dentro da área tributária e os clientes ali? Assim, o empresário, ele não é... Porque quando a gente já está atendendo hoje empresários que estão endividados, é complicado, né? Eu costumo dizer que para você segurar a atenção do empresário, você precisa ser muito bom na venda.
patinei muito ali para me entender, porque você precisa mostrar para o empresário a dor que ele está sofrendo naquele primeiro momento. E esse país do jeito que tá, tô falando questão empresarial, onde as coisas, querendo ou não tá fluindo. Então hoje tem muita gente que está com dívidas. Isso é fato. Sim. E por mais que eles venham até nós, eles estão tão calejados já de pessoas de má índole que está no mercado, que pegam, não resolve, pega o dinheiro, não faz. E aí é onde entra naquela conversa que nós tivemos agorinha. Você falou que você precisa mostrar a ele uma confiança. Tratar ele como o empresário merece ser tratado. Porque ele já está tão... Às vezes sofrido, né? Isso. Você falou a palavra certa. Ele já está devendo. Não dorme direito. Porque o cara que deve 1 milhão não dorme direito. Não dorme direito. Não tem como. Não. E não tá dormindo, não tá comendo. Tá tudo, às vezes, ali, tá cheio de problema, né? E aí, quando você transmite uma confiança e transmite para ele que você quer resolver o problema, tudo muda. Porque quando você vai atender um empresário nessa situação, ele já vem com as defesas prontas. Sim. Certo? E para você conseguir quebrar essa barreira não é fácil. Não é fácil. Cara, e é muito comum a gente escutar do povão aí que os empresários estão devendo 1 milhão. Devem porque quer, devem porque são do mal. E quando na verdade não é isso, né? São as empresas que carregam o Brasil, são as empresas que fazem a roda do país girar. E que se eles estão devendo, cara, é por vários fatores. Carga tributária no Brasil é absurdamente alta. Juros e empréstimos bancários são extremamente absurdos para empresário. E o banco, o governo, eles não têm dó do empresário não, cara. É loucura isso, né? E, assim, para você entender, porque muitas pessoas julgam isso. Você falou tudo. Tá devendo porque quer, porque... Não. Mas hoje, 70% dos empresários que eu atendo, eles devem porque eles teve que fazer uma escolha. Ou eu pago meus funcionários ou eu pago imposto. Verdade. E aí, você tá julgando um cara que ele preferiu pôr comida na mesa do seu colaborador do que talvez pagar um imposto naquele momento. Entendeu? Exatamente. Então, assim, e uma das coisas que você falou do tributário, e que eu, nessa área que hoje eu tô atuando, que é a parte de redução de impostos, transação tributária, você não tem noção do quão gratificante é você ver um empresário que às vezes ia ter que pagar uma entrada ali absurda, você consegue uma redução para ele falar assim, cara, você conseguiu ajudar eu, pelo menos salvou o meu próximo ano, vai me manter no simples. E aí quando eu tive um retorno desse, aí eu falei, é isso que eu quero, é ajudar. Ajudar. Onde muitos querem ferrar, quero ajudar. Cara, realmente, a gente passou por isso lá, né? O nosso primeiro caso que a gente teve ali e que a gente conseguiu reduzir a dívida de um empresário. Foi uma redução de 50 mil reais na dívida que ele tinha. Cara, é muito gratificante. Você vê, você ouve, eu liguei pra ele, né? Você ouve no áudio, assim, da voz do cliente que ele ficou feliz, que ele tá mais tranquilo, mais aliviado de saber que aquela dívida não vai assombrar ele. Porque agora reduziu 50 mil do que ele devia e parcelou o restante. É realmente muito bom, cara. Você vê eu falo que você falou tudo. Talvez você não precisa nem ver a afeição dele, mas você vê na voz dele a felicidade que ele ficou. Você já vê a mudança, né? Então, no tributário, nessa área que eu estou mexendo hoje, está sendo muito gratificante. Sim. Poder ajudar os empresários a respirar. Às vezes chega, o cara já não tem mais saída. Ele fala, não tem mais saída. E a gente olha e fala, tem saída. Aí ele, nossa, você já vê uma felicidade. Um sorrisinho ali. Isso é muito bom. Cara, e a advocacia é isso, né? Eu realmente, por mais que a gente sempre entenda que a advocacia ela é um serviço de meio e não tem a obrigação do resultado, né, do fim, mas quando você consegue entregar e transformar a vida do teu cliente, isso muda realmente tanto a energia do teu próprio escritório e, obviamente, a vida daquela pessoa e você cresce mais. Você vai crescendo, através de indicações, de pessoas que vão vindo por aquele cliente que você ajudou ali. Até a gente estava falando hoje mais cedo de clientes que têm uma dívida menor, mas que às vezes a gente pega esse cliente que tem uma dívida menor, não dá um lucro pro escritório. Só que o empresário sempre tem amigos que também são empresários. E às vezes esse cara que tem uma dívida menor vai te indicar para outro amigo dele que tem uma dívida gigantesca.
Eu costumo falar que eu não quero... Sim, porque é muita hipocrisia a pessoa falar que não precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, ninguém vive sem dinheiro. Mas eu falo para meus clientes que eu prefiro ter ele como meu cliente do que a própria venda. Porque é melhor você ganhar o cliente do que ganhar a venda. Boa. E por que eu falo isso? Porque a gente pode ter marketing digital, a gente pode ter todo tipo de marketing, liga tudo. Nada ganha do indicação. Não ganha. Não ganha. Hoje, eu, você, qualquer ser humano aqui que vai fazer qualquer coisa, a primeira coisa que você procura na sua mente conversão é quem pode me indicar um profissional de qualidade. Você vai de olho fechado. Você não, tanto que quando vem cliente que é de indicação... Claro, assim, o tráfego é importante, né? Não, claro. Mas quando ele vem de indicação, o esforço na venda é muito menor. Porque ele já vem validado pelo cara que indicou que você é bom. Então, o esforço que você faz para conseguir vender, gerar conexão, rapport e tudo mais... Quando o cara vem de indicação, você não tem que fazer tudo isso. Porque ele já vem com a chancela de um amigo dele, ó. Vai lá no fulano, que fulano é bom. Confia nele. Ele resolve, né, o seu problema. Entendeu? Então eu aprendi isso nessa parte das vendas, que eu prefiro ter o cliente do que a própria venda. Isso. Ô, Thiago, mas e lá hoje no escritório? Vocês rodam tráfego pago? Como é que tá a prospecção atualmente? É só de indicação? É da internet também? Como é que tá? Hoje nós estamos na parte da meta, né, que é o tráfego pago, que foi o que você acabou de falar. Ajuda muito. Bastante. Uhum. Mas também tem os clientes antigos que você vai fazendo aquela... A recorrência, né? Recorrência e sempre tem um produto para vender e graças a Deus está muito... Do que indica, infelizmente a gente não vai conseguir sempre agradar a todos. Sim. Isso é uma realidade, não adianta a gente também querer, porque sempre vai ter alguém que não vai estar feliz. Não adianta você querer, porque até Jesus, né? De fato, Jesus passou que foi por isso também. Deus aqui na Terra não agradou todo mundo. Quem somos nós? Quem nós somos nós, nada. Né? Cara, e quando você entende isso, você muda 100% do seu game, porque eu tinha essa preocupação também, sabe? De, fulano não tá gostando de mim, fulano tá falando de mim, fulano... Cara, deixa falar, velho. Fala à vontade por aí, porque eu tô tranquilo comigo mesmo, então tá tudo certo, entendeu? Eu penso assim, se você fez o seu melhor e sempre foi verdadeiro com o seu cliente e fugiu do controle de alguma forma, sua cabeça, sua consciência é seu guia, tá limpa. E é o que a gente, hoje é o que eu prezo muito. Eu dou o meu melhor, mas também eu não faço mágica. Tem coisas que dependem do governo, tem coisas que dependem de sistema. Do judiciário, e eu não vou conseguir resolver. Paciência. Mas dentro de mim, eu sempre procuro sair de cabeça erguida sabendo que eu dou o meu melhor. Boa, isso aí. Cara, e hoje, pensando agora em futuro, você pensa em expandir ali a tua operação, criar novas empresas, criar novos produtos fora da área da advocacia em si? O que é que você pensa para o futuro, assim? Tá falando fora do direito? Não, pode ser tanto na área tributária, né? Na área ali para os seus clientes ali que já são da sua base, né? Ou fora, enfim. Sim, hoje o escritório também vai expandir para essa parte bancária, né? Nós vamos atuar também tanto no tributário quanto na parte bancária. Que casa certinho, né? Acaba que é a mesma coisa. O cara que é empresário deve tributo, deve banco. Com certeza. Às vezes. Infelizmente, hoje 90% deve tanto tributo quanto o banco. E esses juros abusivos que tem nos bancos hoje é um absurdo, né? É um absurdo. Então, o nosso entendimento é subir os degraus, né? Hoje, fora do direito, não tem nada na minha mente assim, mas dentro do direito nós temos várias... já penso em várias coisas, mas eu não posso atropelar o processo. Eu acho que muito advogado, ele talvez deixe de ganhar dinheiro porque ele quer atropelar o processo. Eu acho que você tem que ser bom em algo. A partir dele que você é bom em algo, você vai procurar outra coisa. Depois que você procura outra coisa, as coisas vão acontecendo. Mas, quem quer fazer tudo não é bom em nada. Hoje o Rodrigues Aquino é referência em quê? Falei pra você. Isso na área estudantil, né? Acabou. O cara pode estar devendo mensalidade que ele vem aqui, porque você resolve o problema dele, ponto. Não tem. Não chega um caso que você não vai resolver. Exatamente. Então você é bom na área estudantil. Então, assim, você criou uma referência e hoje você está expandindo em outras áreas e está ficando bom também. Mas primeiro você se tornou bom em quê? No estudantil. É o que eu prezo. Hoje eu quero ser excelência no tributário
e depois, ir crescendo. Eu estava até vendo algumas empresas, né, que seguiram esse caminho, iniciaram no bancário, iniciaram na área tributária e foram mudando o formato, inclusive algumas conseguiram virar banco. Cara, isso é genial. Porque eu ouvi uma vez uma frase, né, de que se você vende produto e ganha dinheiro é bom, pensa você vender dinheiro. Que é vender o empréstimo, vender... Cara, isso é genial. E assim, é óbvio que eu nem sei como é que faz isso ainda, como é que faz o procedimento, o que é que precisa, regulação, investimento, capital mínimo, mas eu já coloquei na minha ideia que é uma possibilidade para o futuro. A gente pegar o que hoje a gente está começando de forma embrionária, né? No comecinho aqui do bancário, do tributário e tudo mais, e lá na frente pensar em arrumar um sócio, algum parceiro para construir um banco. Por quê? Porque eu já vi esse formato validado. Tem uma grande empresa, né? A gente não precisa falar o nome deles, não. Mas que eles fizeram esse caminho. Iniciaram como advocacia, viraram empresa e agora construíram um banco. Cara, muito bom, muito bom. Mas assim, isso que eu falo até para os advogados que estão assistindo, que não é advogado também, quer empreender, que eu acho que aqui a mentoria que o Henrique dá hoje é muito mais para empreendimento, vendas em si, do que talvez até pelo direito. E sem dúvida nenhuma eu vendo essa mentoria para um contador, tranquilo. Porque ele vai aprender muito. Mas o que limita a gente é a nossa mente, né? Realmente. Abrir um banco mesmo, cara, parece distante, né? Mas ó, tem um pessoal daqui de Goiás, que eu sou muito fã deles, do formato que eles criaram, né? É a turma ali da, como é que chama? Nacional G3. Eles criaram ali um ambiente, um ecossistema. E hoje também, não é o que a gente estava falando, mas também criaram um banco. Acho que chama Vanto Bank, algo assim. Cara, eu achei genial a ideia. Os caras construíram um banco para atender os clientes que já eram clientes da base deles. Então, eles enfiaram a gente na base e agora vende dentro do banco para a mesma base. Os caras foram geniais demais. É a visão do empreendedorismo, né? Exatamente. Quando você vira essa chave, as ideias vão vindo. Mas isso é tão genial, e eu acredito que qualquer um possa fazer, porque tem hora que eu fico pensando assim, cara, se o dono da Coca conseguiu chegar onde ele chegou, porque ele é melhor do que eu em quê? Em quê? Ele tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. E aí você vai mentalizando aquilo lá, e eu acho assim, ele é melhor do que eu no esforço. Não tô me comparando com ninguém, por favor. Mas eu acredito que Deus deu a mesma cabeça para cada um. Sim. E você é que limita onde você quer chegar. Você quer ir para frente, faz. É uma soma, né, de esforço, de mentalidade e de oportunidade. Justo. Então, somando tudo isso daqui, você constrói o que o povo chama de sorte. Essa é boa. É sortudo fulano, né? Lá, ó, tá daquele tamanhozão. O cara não sabe, né? O esforço que foi. Henrique, falando em sorte, quero até aproveitar o gancho e quero fazer uma pergunta. De como que surgiu esse insight do direito estudantil? O que aconteceu ali? Cara, é uma história, já contei ela algumas vezes, mas é uma história muito bacana porque eu sempre fui o militante na época de faculdade. Não militante político, né? Assim, enfim. Você não tava um deputado hoje, se estivesse na área política. Não, mas assim, eu sonhava. Eu tinha esse sonho em ir pra política. Só que eu não era aquele militante que tinha bandeira de político durante... Enfim, não era assim, né? Mas eu tinha um partido, né? Eu militava pelos estudantes. Eu tinha um perfil no Instagram, um perfil de humor, chamado Unip da Depressão. Era um perfil que reunia ali 41 mil seguidores, todos alunos da Unip, cara. E assim, hoje esse número não é um número muito grande, mas na época, 2022, 2021 ali, era muita coisa e eram todos alunos da Unip. Então era uma forte comunidade, né? Era bem grande mesmo. Eu fazia live, dava 1.000 pessoas na época, vendo minhas lives, na época de pandemia. Então, tem bombou, assim, foi bom. E quando eu formei, eu comecei na área trabalhista, né? Reclamante. Só que eu tinha R$0. Eu tava quebrado. Era do -1 mesmo, né? Formei com ProUni, não tinha nenhuma mãe advogada, nada. Zero possibilidade de ter um suporte financeiro e até de influência, né? E aí veio a pandemia, 2020, não tinha como eu, Henrique, sem R$1 no bolso, continuar na área do reclamante trabalhista. Por quê? Só ganhava no êxito e tava tudo suspenso, velho. Não tinha audiência e as que tiveram
acordo estava tudo suspenso pagamento. Eu ia morrer de fome. Aí quando eu li aquele livro que eu te falei, né? A Estratégia do Oceano Azul, que mudou o meu game porque eu comecei a entender sobre como criar um mercado onde você não tem concorrência com ninguém. E aí foi que me veio a ideia de criar o direito estudantil. Não existia nenhum advogado antes que se posicionava de forma clara como especialista na área estudantil. Já existiam ações para o estudante. Eu sempre gosto de dizer um exemplo, aquela ação lá do cara que é aprovado na faculdade durante o ensino médio, aí faz um mandado de segurança para conseguir se matricular sem precisar concluir a escola. Cara, isso existe muito antes de eu ser advogado. Mas não existia um advogado que falava, agora eu sou especialista nesse tipo de público. Aí quando a mãe do aluno precisava de um advogado, o que ela fazia? Procurava uma banca tradicional, ia lá e pagava. Aí quando eu comecei a me posicionar somente na área estudantil, cara, meu game virou assim, 100%, porque eu eliminei a concorrência, não tinha ninguém que competia comigo, porque eu era sozinho. Eu naveguei no Oceano Azul por muito tempo. Hoje tem bastante gente, né, que faz isso aí e tudo mais. Tem os alunos também que rodam bastante. Tem espaço pra caramba ainda, porque é uma área muito nova. Por mais que hoje tenham muitos advogados, ainda é pouco perto da quantidade de advogados que tem e perto da quantidade de demanda que existe também. Hoje a gente tem cerca de 30 milhões de estudantes no Brasil inteiro, ou seja, é um público gigante, infinito. Né? Eu gosto de brincar, né, do lead infinito. É lead infinito, pô. E aí, quando eu li esse livro, eu mudei a minha área de atuação e passei a entrar numa área que eu pudesse cobrar de forma inicial. E eu usei o meu perfil da Unip, que eu tinha de humor, para poder prospectar os primeiros clientes ali na advocacia. Aí foi assim que a gente deslanchou. Aí é o sucesso que é hoje. E aí foi. Aí a gente sempre teve uma visão clara, cara, na época, porque a área estudantil é uma área muito nova. Até hoje é nova, né? Nasceu em 2020 comigo ali, mas até hoje é algo muito, muito novo. Tanto para os advogados, como para os clientes, como para o judiciário. E eu li uma frase uma vez que falava o seguinte: quem cria a jurisprudência é o advogado, não é o judiciário. Então, se eu não provoco o judiciário, não vai existir jurisprudência. Hoje é pacificado uma tese tributária porque alguém lá atrás, uma hora, tentou uma tese mirabolante, o judiciário entendeu como sim e pacificou. E aí, pensando assim, a gente criou uma tese do fiéis sem nota, né? Você já ouviu falar? Com certeza. Famosa tese do fiéis sem nota. E no começo, cara, não tinha resultado nenhum. E a gente falava para o cliente, ó, tese. Era um valor bem baixo de entrada, né? Para o pessoal acreditar que realmente podia dar certo. Eu acreditava que daria certo por conta de princípios constitucionais e tudo mais, pensando como advogado mesmo, né? Como advogado, como jurista, digamos assim. Até que um belo dia, um juiz, lembro até hoje, cara, doutor Itagiba Cata Preta, 4ª Federal Civil de Brasília, deu a primeira liminar do Brasil inteiro. Eu falei, cara, se um juiz comprou minha ideia porque o trem tá certo. Aí passou um tempo, um outro desembargador agora, doutor Souza Prudente, comprou a ideia, comprou a tese e validou. E aí quando um desembargador dá uma decisão, os juízes de piso começam também a respeitar aquela decisão. E aí uma galera de juízes, tudo positivo. Teve uma época que a gente brincava, né? Caía com Souza Prudente, era causa ganha. Brincava de forma interna aqui, óbvio, não falava isso pro cliente. Mas caía com Souzinha brincando, né? De forma respeitosa. Mandar até um abraço pra ele, né? Doutor Souza Prudente, inclusive, quero o senhor aqui comigo para eu te agradecer, porque realmente ele aceitou ali a tese. Inclusive, até eu entendia como dicas que ele dava nas próprias decisões sobre como melhorar a tese. Porque no começo eu coloquei algumas limitações, né? 450 pontos no Enem, redação, não sei o quê. Aí ele na decisão dizia, eu entendo que... Falando com a voz, né? Desmagador. Eu entendo, mas olha só, que até quem nunca fez o Enem pode ter acesso ao FIES, porque o FIES ele é posterior ao Enem, então não tem que ter Enem, não. Nossa. E eu falei, cara, esse cara é um gênio. Eu te amo. E aí a gente começou a trabalhar e tudo mais, ajudamos muita gente, só que infelizmente a gente sabe, né? A gente tá mexendo com os cofres públicos, houve uma reviravolta, e aí veio o doutor Surpreendente, se aposentou, né? E aí veio um IRDR, um julgamento repetitivo ali no IRDR, e esse IRDR eu tive a felicidade, tive duas, né? Uma felicidade e uma infelicidade. A felicidade de ter sido o único advogado do Brasil que foi lá defender os estudantes em Brasília, mais de 30 mil processos, cara. Claro que não são todos nossos, né? Mas eu fui o único que foi lá para defender o pessoal no país inteiro.
E a infelicidade é que foi negativo, infelizmente, né? Mas a gente manteve a ética de, pô, se foi negativo agora, eu vou parar de vender esse negócio. Porque, por mais que ainda esteja em fase de recurso para STJ, agora a tese que eu criei, eu já entendo que a única chance que existe é para quem já entrou com o processo. Entrar de novo agora, entrar agora, enfim. E aí foi quando a gente começou a pensar em outras áreas e tudo mais. Chegamos na saúde, previdenciário e o tributário, o bancário voltou, né? Porque no começo, lá atrás, era uma área secundária para o escritório. Aí agora, depois que separa o Thiago, surgiu na minha vida ali, falei, cara, agora bora tocar esse negócio de vez aqui, porque agora vai dar certo, vai dar bom. Mas que bacana, né? Dessa parte que você fala, Henrique, da jurisprudência que quem cria é o advogado. Se nós estiver... o advogado, ele militar pela causa que ele tá ali, eu acredito muito que ele pode conseguir algo muito bacana, porque se a gente não provoca o judiciário, ele vai ser eu vou te explicar assim, o judiciário vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V, porque sempre é as mesmas coisas, e não tem nada de diferente para ele analisar. Ele fala, peraí, alguém começou a analisar isso aqui por esse lado, por esse sentido. Você tem que provocar, né, para poder... Tem até um caso nosso, cara, no escritório, muito emblemático quanto a isso. Vou tentar explicar de forma simples, né? Para quem está assistindo e que não entende da área estudantil. Vamos lá. Tem uma regra, uma lei, que fala o seguinte, que os estudantes, que as faculdades, perdão, elas não podem reter o aluno de fazer prova, tudo mais, por inadimplência dentro do semestre. Mas trocou o semestre, a faculdade tem o direito de não renovar o semestre do aluno, caso ele não pague o débito anterior ou caso ele não negocie aquilo ali. Essa é a regra que sempre valeu. Esse é o padrão que todo mundo sempre acredita. Um belo dia chegou para nós uma cliente dizendo, doutor, é o seguinte, estou devendo a faculdade, mas estou no nono período. Tá vendo? Tanto que você... Só te interrompendo, tanto que você virou referência desse estudante. Exatamente. Mas assim, ó, eu não tenho como pagar. Só que se eu não for rematriculado no próximo semestre, eu vou perder a minha faculdade de medicina. A gente fez a petição ali, mandou para o juiz, explicou o que aconteceu, ganhamos. Ou seja, se eu não tivesse provocado, tivesse aceitado aquela jurisprudência, ela não teria conseguido se rematricular, terminar o curso de medicina e pagar esse negócio depois. Então, assim, a dívida ela não acabou. Tá lá. Só que ela conseguiu, através de uma tese, seguir a vida acadêmica. Então, a gente tem que provocar, de fato, o judiciário para que isso aconteça, na verdade. É porque o ser humano, ele peca muito por... eu vou até citar uma passagem da Bíblia que fala que a gente não tem porque não pede, e quando pede, pede mal. E assim, tá lá em Tiago, se eu não tô enganado. Por que eu tô falando? Porque o ser humano, ele, igual você falou, se você tivesse ido na onda das outras pessoas... Não tem como. Isso aqui já não tem jeito. Mas não, só vamos arriscar. Uai, o não a gente já tem. E uma das coisas que hoje tá me movendo é isso, né? Falar, não já tem. Por que eu não vou arriscar? Por que eu não vou com tudo? Por que eu não vou entrar de cabeça? E isso é muito bacana, porque acabei de falar do FIES sem nota, as pessoas hoje já não vêm até você por causa só do FIES. Não, hoje em dia... estudantil. Graças a Deus mudou bastante, né? Mas, cara, você falou aí da Bíblia, né? Como é que você vê religião e trabalho? Que hoje você é sócio, você tem lá o pessoal que trabalha com você. Como é que você enxerga isso de misturar religião com trabalho? Porque você é cristão, né? Eu também sou. Uhum. Como é que você enxerga essa relação no ambiente de trabalho? Sim, o que acontece? Acho que religião, ela não salva ninguém, né? Eu sou um homem temente a Deus. Sim. Então, a minha vida é pautada na Bíblia. Eu respeito a opinião de todos, mas eu tenho a minha fé. Então, assim, não tem como É muito complicado hoje, porque nesse mundo que nós vivemos, nessa ignorância, vamos dizer assim, onde as pessoas elas querem impor alguma coisa, eu sou diferente, porque eu tento mostrar com a minha vida que Deus mudou a minha história. Porque a minha história de vida ela é muito... Se eu for para contar aqui os meus problemas, eu tive muitos problemas nesse mundão aí, vamos dizer. Tive muito problema com álcool, não sei nem se dá tempo ainda. Não, aqui é livre. Eu acho que eu sou um exemplo muito grande de que
Deus, quando a pessoa quer, Deus muda a história dela. Eu tive muitos problemas sérios com álcool. Fiquei numa casa de recuperação aqui chamada Movimento Jovens Livres, aqui no Aruanã, no setor Aruanã aqui. Riviera, perdão. Riviera. E fiquei um ano na casa onde eu conheci, sim, meus pais sempre cristãos. Me apresentou a palavra de Deus, me apresentou o caminho, mas eu me desviei. E ali eu me envenenei muito no álcool, eu tava feliz, eu bebia, eu tava triste, eu bebia, certo? E aí eu fiquei fui pra casa de recuperação e conheci a palavra. E entendi que o único caminho que eu tinha era Cristo. Hoje eu faço parte da Igreja Universal, sou obreiro lá e pela misericórdia de Deus a gente tá lá. E foi lá que eu conheci a Deus. E ontem eu tava até falando sobre isso, Henrique, porque quando eu cheguei na igreja eu me lembro que eu falei para um pastor, falei, como é que eu vou falar para Deus que eu amo ele se eu nem conheço? Aí o pastor falou, então você vai falar isso para ele. Porque as pessoas elas têm uma falsa ideia de que para falar com Deus você tem que ter palavras bonitas. Não, Deus quer a sinceridade do seu coração. Sim. Então, quando eu trago isso para o escritório, para minha vida profissional, eu tento agir. Eu não vou impor, mas eu tenho que agir como um homem de Deus. Sim. Porque, volto a repetir, atitudes falam mais do que palavras. Não adianta nada eu ser um hipócrita, que eu vou falar, mas eu vou agir diferente. Então, hoje, o que eu busco é ser um homem que segue os princípio cristão De Deus, né? e que honra a Deus em tudo que eu faço. Então, assim, dentro do escritório, eu respeito a todos, trato todos bem, respeito a opinião, nem todo mundo tem que concordar comigo, mas não imponho, falo o que eu sou, mas Exatamente. Eu tento mostrar muito mais do que falar quem é o Deus que eu creio e o Deus que eu sigo, entendeu? Cara, no RA também é assim, funciona da seguinte maneira, nós somos cristãos, então eu sou cristão, Brenda é cristã, pode ser que entre pessoas que não são cristãos, porque eu não pergunto isso na entrevista para trabalhar comigo. Agora, o escritório, ele é assumidamente cristão, tem uma placa gigante lá, você deve ter visto na entrada, né? Dizendo que o sócio majoritário é Deus, então assim... Nós somos o sócio administrador. Exatamente, a gente só administra algo que é de Deus, né? Mas respeitamos todo mundo, mas todo mundo tem que entender que essa é a nossa posição, esse é o nosso posicionamento, e a gente tem que se posicionar, né? Eu participei do Legendários, subi a montanha com o pessoal, e realmente, cara, muda um pouco a visão, né, de Cristo, porque por mais que eu sempre tenha sido temente a Deus, essa conversa nossa aqui agora de falar de Deus, para mim antigamente era um tabu, porque eu não tinha muita coragem e muito, não sei nem dizer o termo, né, mas eu não conseguia falar de Deus publicamente para alguém. Eu sempre me comuniquei, gravei stories, vídeo, mas para falar assim de religião, de palavra, de ler um versículo, eu era travado. E aí, depois que eu voltei da montanha e tudo mais, eu falei com a Brenda, expliquei, e ela ficou super feliz também, que ela sempre foi muito mais do que eu, né? Porque ela sempre cresceu em lar cristão também. E a gente passou a ter esse posicionamento dentro do escritório de que aqui é a casa de Deus. Se tem alguém aqui que não aceite, então que saia. A gente não vai fazer nenhum tipo de asepsia de pessoas, de perguntar na entrevista qual que é a sua religião. A gente não pergunta isso, mas estando lá dentro da nossa empresa, todo mundo tem que entender que nós somos cristãos e a empresa é uma empresa cristã. Porque assim, nesse mundo extremo, onde a direita e a esquerda hoje, querendo ou não, virou uma coisa extremista, a religião, eu vejo assim, Jesus pregou o amor. E hoje a gente tem os ensinamentos na igreja, e graças a Deus por isso, e eu vejo quão a instituição que eu tô nos mostra. Uma das coisas que me deixa muito feliz é quando o bispo ou o pastor fala, cara, se você tá achando que eu tô certo ou que eu tô errado, vai na Bíblia. Não preocupa comigo, porque o evangelho, Henrique, hoje ele meio que... As pessoas hoje estão querendo meio que passar uma mão na cabeça para trazer pessoas, mas não é assim que funciona. Então, os meus princípios os meus princípios. Os meus valores os meus valores. Mas também eu não tenho problema em trabalhar com espírita, com pessoas do candomblé, com pessoas... Para mim, são pessoas, são almas. E o que me interessa é a alma dela. Então, eu a respeito. E outra coisa, já
me convidaram para a igreja católica, eu vou. Já me convidaram... Eu nunca fui num centro espírita. Mas por que eu falo isso? Porque que moral eu vou ter um dia de convidar uma pessoa para ir na minha igreja, participar de um culto, se quando ele me chama para ir na dele, eu discrimino a religião dele. Entendi. Entendeu? Uma coisa que eu tenho comigo, que eu levo para a vida, é que a luz não se mistura com a treva. Não. Então, aonde a luz chega, a treva tem que ir embora. Então, que nós, cristãos, sejamos luz. Aonde colocarmos os pés. Ou seja, numa palavra que eu falo para você, numa palavra que eu falo com outra pessoa, seja luz. Porque quando você é luz, as pessoas se espelham em você. Eu falo para minha esposa assim que eu vivi uma vida... Sou muito grata à minha mãe, porque minha mãe lutou muito por mim ali, o joelho dela na oração. E hoje eu falo assim, pô, minhas filhas vão nascer e não vai ver um pai com nenhum tipo de vício. Isso Pô, é maravilhoso. Isso é muito bom, cara. Entendeu? Parabéns. E isso é toda honra e toda glória dada a Deus sempre, porque foi Ele que mudou minha história, Ele que mudou minha vida, sem Ele eu não sou nada. Mas o que eu quero falar e deixar dessa situação da religião, questão de trabalho, é que eu amo a todos. Mas os meus princípios e os meus valores não vão mudar. Exatamente. Entendeu? Porque a minha fé é uma fé racional, não é uma fé emotiva. Então eu acredito que Deus existe, pronto, e creio no que eu Pronto, acabou. prego. Acabou, então. Cara, que papo, hein? Começamos falando de advocacia, estamos falando de Deus, tá tudo certo isso daí. Tiagão, cara, obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Volte sempre. A casa tá aberta, não só o podcast, como também o escritório. Já te falei, vou repetir, você me ajudou bastante ali a entender um pouco, a conhecer e tudo mais. Obrigado pela sua lealdade, né, de ter dito aqui pra mim. E sucesso agora, a nova jornada de ser sócio de um escritório, de empreender. Vai muita pedrada, vai ter muita traição, inclusive. Já tô te alertando isso daí, viu? Mas tendo um Deus na frente, tá tudo certo lá e a conta realmente fecha, viu? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Isso aqui pra mim é até a realização de um sonho. Você poder estar com uma pessoa que você espelhou, trocando essa ideia, batendo esse papo. Isso pra mim é algo que eu vou levar pra minha vida e espero que não acabe aqui, que nós possamos continuar com essa jornada de amizade aí. Tamo junto. E eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado mesmo e vamos pra cima. Tamo junto. Obrigadão, viu? Até mais. Pessoal, até o nosso próximo episódio do podcast. Um abraço.